Bom, agora que eu vou fazer coxinha de mandioca, de massa de mandioca recheada com frango cremoso. Como é que eu fiz esse frango cremoso aqui? Eu cozinhei o peito de frango, desfiei e depois eu refoguei esse peito de frango com chimichurri, que é aquele ingrediente argentino que eu passei em outro vídeo para você. Coloquei sal, um pouquinho de salsinha picadinha e depois, quando o frango já estava bem desfiado e bem quente, eu desliguei a panela e coloquei requeijão tipo cheddar. E aí eu mexi e o cheddar ele derreteu no meio do frango e ficou com essa textura aqui, tá? Então é bem legal aí, é um recheio bem interessante para você estar fazendo as suas coxinhas de mandioca. Só para você ver, é esse cheddar aqui que eu utilizei. Não utilizei nem metade dele, só um pouquinho, para ele derreter no meio do frango e ficar com um sabor e com uma coloração laranja bem legal. Vamos lá, para fazer a coxinha, você lembra que a gente pega aqui uma bolinha, vou fazer uma coxinha grande aqui, uma coxinha de bar, vou bolear essa coxinha, sempre trabalhando com a mão úmida de óleo ou de margarina. Então boleei aqui uma bolinha de massa para fazer uma coxinha bem grande. Agora eu vou pegar aqui um socador de fazer caipirinha, vou molhar uma parte dele no óleo e vou deslizar aqui para fazer o copinho que a gente aprendeu lá em uma outra aula, né? Fiz aqui. E aí eu vou alargando esse copinho, sempre tomando cuidado para a parede da massa não ficar muito fina, porque senão você não vai conseguir trabalhar. Aí fiz um copinho de massa, coloco o recheio aqui e vou puxando essa massa para cima e empurrando o recheio para baixo. Junto aqui em cima, faço uma trouxinha. E aí eu vou modelando o bico da coxinha. E aí tá a coxinha de bar, né? Aquelas coxinhas grandes de lanchonete de bar. A gente tanto adora. Fazer um croquete com esse frango cremoso também é possível, tá? Vamos pegar aqui um pedaço da nossa massa. Vou pegar aqui metade, mais ou menos. Eu abro a minha massa. Abra com a mão mesmo. Ela já não tá tão quente. Tá? Massa de mandioca aberta. E aí eu pego aqui esse frango cremoso, espalho pela massa. E aí eu vou misturar a massa com o frango para formar o nosso tão querido croquete de frango cremoso com cheddar. Esse aqui também vai ser um sucesso aí na sua região, você pode ter certeza disso. É aquele nosso velho processo lá de pegar um bolinho, modelar ele assim na mão, fazer um croquetão aqui também de bar. Hoje aqui é tudo bar. Essa receita aqui é receita gigante, porque essa massa de mandioca ela fica muito saborosa e aí a gente tem vontade de comer um salgado maior. Croquete de frango cremoso com cheddar. E aí basta empanar ele na farinha de trigo no ovo e depois na farinha de rosca e fritar e se deliciar. Croquetes feitos. Temos aqui vários croquetes de frango cremoso. Várias coxinhas de bar feitas com a nossa massa aí de mandioca. E agora eu vou fazer aqui um bolinho. Fazer um bolinho de calabresa com queijo. Eu vou bolear aqui a massa, abrir um copo, processo um pouco parecido com a coxinha. Coloco calabresa, coloco queijo ralado, puxo, fazendo uma trouxinha aqui para cima. Vou apertando a bolinha para tirar o ar dela. Bolinho, né? Não seria bem uma bolinha, seria um bolinho. Vou tirando todo o ar. Posso fazer aqui uma bola recheada de calabresa e queijo, que vai ficar sensacional também. Aí, um bolinho de calabresa e queijo, com a massa de mandioca. O processo para empanar essas coxinhas e esses salgados feitos com mandioca é o mesmo que você já viu. Então aqui eu tenho água com farinha de trigo, passo aqui na água com farinha de trigo, passo na farinha de rosca,
Quanto mais fina a farinha de rosca, melhor. E aqui está ela, pronta para congelar ou para fritar. Mesma coisa para empanar nossas bolas de calabresa. Sempre trabalha com uma mão molhando e outra mão colocando a farinha que é seca. Conforme a sua farinha de rosca vai ficando com esses pelotinhos de água, você vai coando para deixar ela sempre fininha. Um outro processo interessante para você empanar croquete é você coloca em um recipiente ovo, um ovo inteiro, tá? Você bate esse ovo e depois você coloca um pouco dessa água, a água com farinha que você usou para empanar na coxinha, você coloca um pouco dessa água aqui no ovo, tá? Mexe. Então aqui tem água, um pouquinho de farinha de trigo e ovo. E aqui a farinha de rosca. Pego aqui meu croquete de frango, passo ele nesse ovo com farinha e água e já passo ele aqui na farinha de rosca. E aí você tende a empanar os croquetes mais rapidamente e o resultado vai ficar muito interessante também. E aqui estão os croquetes prontos para fritar ou pronto para serem congelados. Bom, aqui estão os salgados de massa de mandioca já fritos. Temos aqui a coxinha, ou coxona, né? Aquelas coxonas de bar, de lanchonete. O croquete de frango, frango cremoso. E a textura do croquete de frango, feito daquela forma, como eu te mostrei, colocando água, farinha e ovo, ficou muito parecida com aquela textura original de fazer o croquete, onde a gente passa no ovo, passa na farinha de trigo, passa no ovo e depois passa na farinha de rosca. Eu acredito que esse processo que eu te passei por último é mais interessante, um pouco mais econômico e fica com um resultado praticamente igual. Vamos começar aqui pelo croquete. Super crocante, extremamente molhado por dentro. Olha só, a textura está fantástica por dentro. Muito molhadinho, quente, delicioso esse croquete. Com certeza você vai vender bastante. Bom, isso. Espero que goste, faça na sua casa e faça para vender. Tenho certeza que você vai vender bastante desses salgados com massa de mandioca. Até a próxima!